你们可以称呼我愚者。 Yogi, tudo isso lá? Vamos para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Mas antes tenho 3 recadinhos aqui para vocês. O primeiro é que você pode entrar agora no nosso servidor do Discord. Agora sim, estamos começando a colocar a casa em dia. Pouco a pouco o servidor tá ficando algo legal. Inclusive o servidor vai ter uma lore própria de Lord of Mysteries. Tá ficando algo bem legal. Se você é membro do Clube do Tarô já, você já pode entrar lá no servidor, reagir lá num emoji e você já ganha já um cargo exclusivo para os membros do Clube do Tarô, para você ter acesso direto aos conteúdos do Obsidian. Nas minhas notas, toda quinta-feira eu atualizo aqui o Obsidian, você vai poder ter acesso também por lá. E falando sobre o Clube do Tarô, você também pode acessar e continuar nos ajudando cada vez mais através dos nossos conteúdos, se tornando membro, mandando valeu, mandando pixezinho, conseguindo aqui o valor de R$50, né, um valor aqui de R$50, você já faz parte aqui do Clube do Tarô. Então você escolhe um lugar aqui, ou no Clube do Tarô, ou dos associados, você pode escolher aí o que você quiser. Outro recado, e esse recado é muito importante, galera, sem spoilers nos comentários. Vou repetir, sem spoilers nos comentários, tá bom? Se eu ver spoiler no comentário, eu vou apagar. E se persistir com os spoilers, eu vou banir do canal, tá? Eu vou banir do canal, porque eu acho isso injusto. Tanto da parte que todo mundo que está acompanhando o canal sabe que eu estou lendo pela primeira vez, quanto também pelas pessoas que estão abrindo os comentários e tomando spoilers a rodo. Então avise. Se você vai escrever um spoiler, faça aqui como o José no mundo. José, quando vai escrever aqui o nosso mundo aqui com o Clube do Tarô, ele fala spoiler, coloca vários pontinhos, coloca vários espaços e aí depois ele escreve o spoiler dele. Eu vou abrir o comentário dele? Não. As pessoas que não leem ali a Lord of Mysteries pra frente, estão acompanhando apenas com o canal, vão abrir o comentário? Não, porque não é de interesse. Então, tenha senso, né? Tenha sensibilidade para aqueles que estão acompanhando Lord of Mysteries e não queira estragar essa experiência maravilhosa. Muitas coisas eu já perdi através aqui dessas experiências, principalmente em relação ao Imperador Roseli, mas se puder evitar, ou na verdade, se puder não comentar nada de spoiler, é melhor. Agora, se seu dedo fica coçando para dar um spoiler, então siga o modelo do José aí, que ele sempre tá comentando os spoilers aqui nos comentários, mas sempre com uma boa moderação e um bom realmente exemplo, né? Eu sempre falava pra ele, ele acabou seguindo através desse ritmo e começou a ajudar ainda mais os conteúdos de Lord of Mysteries aqui no Geek Brasil. Vamos lá, vamos então aqui ler o próximo capítulo, capítulo 366, e eu falei sério, tá? Lá no Discord a gente vai ter ali uma lore própria de Lord of Mysteries, vocês vão poder participar, vai até mesmo poder subir na sequência, tá? A coisa tá ficando bem legal, tá fazendo uma lore própria, então clica aqui no link na descrição para você entrar lá no nosso Discord. Lord of Mysteries capítulo 366, a ambição do enforcado. Após uma inspeção minuciosa, Clan confirmou que não havia nada de estranho na família White e que o casal não deixou sequer uma única mecha de cabelo para trás. Interessante, né? Que o garoto lá era um colecionador de action figure, o vampiro que tá preso lá pelo padre russo. Aparentemente para impedir que alguém os rastreasse usando a adivinhação. Ele voltou para o quarto cheio de bonecas, deu 4 passos no sentido anti-horário e foi acima da névoa cinza, pretendendo usar a adivinhação para a confirmação final. No entanto, antes de começar a trabalhar, conjurou a estatueta feminina que tinha quase sua altura e, assim como havia feito uma adivinhação para o emblema sagrado do sol mutante na cidade de Tinger, pegou uma caneta tinteiro vermelha escura e escreveu uma frase na pele da cabra marrom amarelada. Sua origem. Abaixando a caneta e segurando um pedaço de papel, Clan recostou-se na cadeira e começou a resmungar, enquanto ajustava lentamente seu estado mental para um estado de cogitação. Depois de repetir isso 7 vezes, seus olhos ficaram escuros e suas pálpebras caíram quando ele entrou em um sono profundo. No espaço cinzento, ele viu o artesão de marionetes trabalhando com extraordinária concentração. Ele viu a menina de olhos vermelhos sendo colocada no quarto das bonecas de Emlyn White, tirando sua carteira
com os olhos fixos nela. Eu vou dizer pra vocês, ó, que Ellen White entra com top 10 de nomes aqui, tá? Ellen White tem uma entonação, ele ressoa muito bem aos meus ouvidos. Depois a gente faz uma brincadeira aqui, ranqueando os nomes lá no... Acho que é do... Esqueci aquele site que você ranqueia ali os nomes de Lord of Mysteries. Eu vou pedir pra vocês mandarem os nomes no Discord e a gente faz um vídeo só nomeando aqui. Mas Ellen White é um som muito legal, né? Soa bem bacana aqui o nome Ellen White. Finalmente a cena parou dentro do quarto onde Clan estava localizado. O vampiro orgulhoso Ellen White, com o cabelo penteado para trás na diagonal, parecia bonito, mas ligeiramente delicado. A gente tá falando do Edward do Crepúsculo aqui, né? Sentou-se na beirada da cama e olhou carinhosamente para a boneca, junto com todos os outros bonecos de diversos tamanhos. Ele realmente é um fanático por estatuetas. Clan abriu os olhos e deu uma palmada no rosto. Logo depois, ele acenou com a mão, fazendo com que o boneco que conjurou desaparecesse do espaço acima da névoa cinza. Quando terminou, pegou sua caneta tinteiro novamente e escreveu outra declaração de adivinhação. Cenas de morte nos últimos 10 anos na Avenida Bahia do Rio, número 48. De acordo com as declarações dos residentes, a família White estava lá há mais de 10 anos. Então o clã foi capaz de limitar a uma área específica e acreditava que se a família White fosse apenas monstros superficialmente bons que estavam realmente envolvidos em mortes o tempo todo para sugar sangue quente e delicioso, então era impossível não acontecer nada em casa. Em período de até 10 anos sempre haveria alguns acidentes, desde que não parassem. Depois de verificar cuidadosamente a sentença de adivinhação, Clan a recitou e entrou novamente em cogitação, caindo rapidamente em um sonho. No mundo sombrio, sua visão às vezes era totalmente escura, às vezes pontilhada com flocos de neve e às vezes estilhaçada. No entanto, nenhuma cena apareceu. Esse foi o resultado da adivinhação. Nada. Ninguém havia morrido nos últimos 10 anos na Avenida Bahia do Rio, número 48. Levando em consideração todos os fatores envolvidos, é possível chegar a uma conclusão preliminar de que a família White era uma família de vampiros cumpridores da lei, com exceção de alguns casos de pequenos furtos. Enquanto Clan olhava para a longa mesa de bronze manchada à sua frente, ele se envolveu com sua espiritualidade e mergulhou na névoa cinza. Voltando ao mundo real, ele removeu cuidadosamente os vestígios que havia deixado para trás e deixou a Avenida Bahia do Rio, número 48. Interessante que a gente sempre consegue observar que quando o Fish vai descrever o palácio ali da névoa cinzenta, ele sempre fala sobre a longa mesa, ele sempre fala sobre o trono feito para um gigante, ele sempre fala para os pilares feitos ali para um gigante, e ele também sempre fala sobre a característica da mesa estar manchada, né? Sobre essas 4 características ele sempre acaba comentando sobre a mesa estar manchada. E agora que veio aqui uma impressão, né, de que a mesa estar manchada pode ser que rolou ali uma espécie de combate, né? Alguém morreu ali em cima daquela mesa, ou daquela representação daquela mesa, né? Pode ser aqui uma ideia, uma questão. Porque sangue é uma parada que é difícil de sair, né? Depois que mancha a roupa, mancha ali o negócio, é difícil sair. E como no caso de Lord of Mysteries, o sangue ele é uma conexão espiritual, eu acho que faz sentido ter essa representação na mesa, por mais que seja ali uma mesa de contexto espiritual. Em vez de fazer sua conclusão final, ele fez um desvio para a delegacia de polícia de River Bay, onde facilmente se esgueirou para os arquivos, misturando-se entre os ladrões e bêbados, permitindo que eles servissem como um contraste para seu disfarce. Lá, ele acendeu corajosamente os lampiões a gás do interior. Então, Clan pegou os últimos 10 anos de registros de pessoas desaparecidas e os folheou. De vez em quando, os policiais de plantão passavam pela porta, mas seus olhos não percebiam nenhuma luz vindo de lá. Não há nada de suspeito. Depois de um período de tempo desconhecido, o Clan de luva preta devolveu os documentos. Em seguida, apagou o lampião a gás, tirou o chapéu na escuridão, pressionou a mão no peito e fez uma reverência em direção ao saguão. No caminho de volta para a rua Minsky, Clan tomou um banho, trocou de roupa, sentou-se à escrivania e abriu o mapa de Backlund que comprara pela primeira vez na locomotiva a vapor. A primeira coisa que fez foi encontrar a Rua Rosa, que ficava no lado sul da ponte onde ficava a Igreja da Colheita. Era aqui onde o padre Utravsky servia como bispo da catedral e mantinha Ellen White preso em seu porão. Logo depois, o olhar de Clan moveu-se enquanto ele se familiarizava com os nomes e
a disposição das ruas ao redor. Uma performance não pode ser feita com muita pressa ou com uma sede excessiva de sucesso. É preciso imergir lentamente o público no ato. Clem sussurrou, desdobrando um pedaço de papel e baixando a caneta. Cara, detetive Stuart, eu me pergunto se você encontrou Emily White. Tenho estado de olho por você ultimamente. E um dos meus informantes me disse hoje que viu esse homem na rua Tuteva, na área ao sul da ponte. Claro, ele simplesmente disse que a pessoa que viu se parecia com o homem do retrato. Largando a caneta, Clem dobrou a carta cuidadosamente, enfiou-a em um envelope e enfiou um selo e afixou um selo preto no valor de 1 centavo. Acima do vasto e ilimitado mar Sônia, com ondas agitando-se abaixo dele, o Vingador Azul avançou firmemente sem nenhum sinal de tremor. Vamos lá para a trama de Alger Wilson. Alger Wilson estava sentado na cabine do capitão com um sextante de latão na mão, mas seus olhos estavam fechados. Sem um som, um sorriso apareceu de repente em seu rosto. Eu finalmente digeri isso. Alger abriu os olhos e ergueu as mãos, fazendo com que os arredores brilhassem com uma luz azul. As luzes azuis se cruzaram e se transformaram em uma enorme onda que avançou. Alger apertou as mãos e a onda se desfez, transformando-se em incontáveis gotas de chuva que caíram no convés. Depois de quase 4 meses, sua poção navegador finalmente foi digerida. Durante esse período, não só passou muito tempo a vagar pelos mares, cumprindo todas as missões que foram lhe confiadas pela igreja, mas também procurou deliberadamente novas rotas marítimas e ilhas desconhecidas. Depois de alguns contratempos, ele finalmente teve sucesso. Isso, por sua vez, levou à digestão da poção, permitindo que ele descobrisse seus princípios como navegador. O princípio básico envolveu estar no íntimo do mar, captar com maestria as informações sobre as rotas marítimas e o clima, bem como a exploração e a descoberta. Ah, tá. Agora eu entendi. Ele tá o tempo todo no mar, né? Porque faz sentido, né? Tipo, ele tá com a poção do navegador, ele precisa realmente ter esse contexto, né? O sempre sério Alger não pôde deixar de se levantar. Ele andava de um lado para o outro na cabine do capitão, pensando no futuro que ansiava. Depois de obter a fórmula da poção para o abençoado pelo vento e encontrar os ingredientes Beyonders correspondentes, ele esconderia seu avanço para a sequência 6 da igreja. Então, repetiria o mesmo processo novamente, esforçando-se para tornar um sequência 5, Cantor do Oceano, em 3 anos. Olha só! Mais aqui o nome do Caminho do Marinheiro, né? Sequência 5 do Caminho do Marinheiro. Durante esse processo, ele tinha que servir como capitão do Vingador Azul e evitar entrar nos punidores mandatários, com sua complicada relação social para evitar que seu segredo fosse exposto. Assim que eu for promovido para a sequência 5 e ganhar força suficiente, poderei retornar secretamente para aquele lugar. Alger subconscientemente olhou para a direita. Tem aquela questão dele ter finalizado o Quilangos, né? Na verdade, não ele finalizar o Quilangos, né? Mas ele conduzir o Quilangos ser morto para que a informação dele não vazasse. Seu olhar parecia perfurar as tábuas do navio e o vasto mar, até uma ilha antiga e escondida. Alger não estava preocupado com seu futuro avanço na igreja. Uma vez que ele cumprisse seus desejos, seria capaz de se concentrar totalmente em buscar uma posição mais elevada na igreja. Naquela época, ele continuaria a se disfarçar de sequência 7, apesar de ser sequência 5, e beberia outra poção abençoada pelo vento. Isso aumentaria suas características de Beyonder, o fortaleceria e retardaria sua digestão, mas não colocaria em risco sua própria segurança. Pela mesma razão, depois que a sequência 5 fosse completamente digerida, ele poderia absorver outra poção, Cantor do Oceano, e repetir o processo normal. Isso apenas o deixaria mais perto de perder o controle, mas também tinha soluções para isso. Era encontrar uma mulher para se casar e transferir as características Beyonders extras para seu filho. Depois de fazer isso, poderei me aproximar do nível de cardeal e me aproximar do nível de Beyonder de alta sequência. Esta é minha chance em tal época. Em sua mente, Alger já havia esboçado a imagem de si mesmo, vestindo o manto de um cardeal, enquanto ocupava uma posição elevada na igreja e tinha muitos punidores mandatários sob seu controle. Depois de ficar entusiasmado por um momento, ele desviou o olhar e recuperou os sentidos. Eu realmente estou surpreso. Tô realmente surpreso que o caminho que o Alger escolheu seja a igreja, né? Achei que ele queria só usar a igreja para continuar evoluindo e depois se tornar um pirata, alguém assim do mar. Mas realmente fiquei surpreso dele querer subir cargos dentro da igreja, né? Galgar cargos dentro da igreja. Depois de ficar entusiasmado por um momento, ele desviou o olhar e recuperou o sentido. O que se segue aumentará em dificuldades a cada passo. Felizmente, tem o Clube do Tarô e o Sr. Tolo. Embora também haja perigos subjacentes, qualquer caminho para me
me aprimorar envolverá risco. Tenho que tentar reunir as páginas do Diário de Roseli o mais rápido possível. Eu deveria aproveitar a chance de fazer uma pergunta e entender o que é aquela carta ao lado da mão do Sr. Tolo. Aquela que só mostra o verso. Não estava lá anteriormente. Carta. O Diário de Roseli. Poderia ser o item em que estou pensando? Os olhos de Alger se estreitaram quando suas pupilas se contraíram. Kaminsky, número 15. Cleno bocejou, desligou o lampião a gás e deitou-se na cama. Ele originalmente tinha outro plano. Queria usar a adivinhação para entender a origem do frasco de veneno biológico e obter as 3 primeiras fórmulas da poção de sequência pela característica do Beyonder lobisomem. Mas depois de uma noite agitada lidando com o assunto de Ellen White, ele se sentiu um pouco cansado e decidiu tentar novamente no dia seguinte, acima da névoa cinza. Assim, ele se deitou e fechou os olhos. Clem de repente sentiu que algo estava errado. Essa era a intuição espiritual de um vidente. Já se passaram vários dias desde que obtive as características do Beyonder lobisomem e o frasco de veneno biológico. Não é como se eu não estivesse em um bom estado mental durante esse período. Ainda assim, tenho repetidamente adiado a adivinhação. Isso é muito anormal. Clem sentou-se, pensou cuidadosamente sobre isso e relembrou um incidente semelhante. Eita, mas o Clem também tá ferrado de todos os lados, né, cara? A primeira vez que conheceu Megose, ele queria usar diretamente sua visão espiritual para observar seu estado mental, mas naturalmente acabou perdendo a oportunidade devido a ser momentaneamente pego de surpresa. Foi só no final que ele descobriu que era porque Megose tinha um filho de um deus do mal em seu estômago. Sua intuição espiritual como vidente o deteve sem deixar rastro, impedindo-o de perder o controle e desmaiar na hora. É muito parecido, e dessa vez é ainda mais óbvio. Lembro que a senhorita Cheryl mencionou que o controle da escola de pensamento rosa sobre os seus membros excede em muito a minha imaginação. O corpo e a alma de todos parecem estar ligados por algo que também é a razão pela qual as informações sobre a sequência mutante raramente vazam. Eles acreditam no Deus acorrentado. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu posso perder. Deixa eu ver se eu não já anotei. Já anotei. Já tinha conectado aqui já. Então tá certo. O lado negro do universo é a seita santificadora de sangue e também o caminho do criminoso. O Deus acorrentado, escola de pensamento rosa, caminho da sequência do prisioneiro. Eu tinha perdido essa conexão aqui, ó, do Obsidian. Tinha perdido essa conexão porque eu mexi tudo aqui, ó. Eu mexi tudo e coloquei os caminhos no centro. Antes tava as divindades, agora tá os caminhos, o que fica mais fácil, né, você colocar aqui os caminhos como algo focado no centro, né, é melhor, porque sai tudo dos caminhos e depois a gente vai fazendo as próprias conexões. Caramba, hein? Então, ao usar a característica Beyonder de um lobisomem para deduzir as fórmulas de poção correspondente, envolveria diretamente esse deus maligno e traria consequências que não desejo suportar. Clem pensou nisso seriamente e sentiu que havia algo suspeito nisso. Quando adivinhei o emblema sagrado do sol mutante e a orelha deixada pelo ouvinte, minha intuição espiritual não me impediu. Será que o Deus acorrentado é mais forte que o eterno sol ardente e o verdadeiro criador? Eita! Ou será que sua natureza lhe permite conter a névoa cinza e até mesmo invadi-la efetivamente? Claro, a fonte do perigo também pode ser o frasco de veneno biológico. Pensando nisso, Clem, que sempre foi cauteloso, decidiu tentar adivinhar o frasco de veneno biológico amanhã e ver se sua intuição espiritual de vidente o impediria. Ih, rapaz. Temos coisas aqui, né? Temos coisas aqui. Agora, saber onde que esses seres estão, né? Por que que esses seres estão isolados e se eles se auto-isolaram. Se você parar pra pensar, dá até pra pensar que a Cidade de Prata, ela parece um pouco com essa sensação sobre a névoa cinzenta, né? Sobre essa ligação com a névoa cinzenta. Então, tipo assim, é um espaço dimensional selado. Ou, na verdade, podemos chamar um espaço espiritual selado. Você pode pegar um trecho, uma parte de terra, um pedaço de terra e selá-lo no mundo espiritual e isolar essa questão do mundo espiritual. Só que eu acho que para fazer isso você precisa de um deus. Você precisa fazer um deus. E um deus precisa ficar selado do outro lado. E talvez o Amon estando selado do outro lado, junto com a Cidade de Prata, seja ali uma forma de evitar com que todo o reino, todo mundo ali de Lord of Mysteries fosse destruído. Então a Cidade de Prata ficou para trás com essa característica relacionada ali ao Amon, né? Agora resta entender se todos esses seres, todas essas entidades malignas estão seladas também em terrenos físicos que foram enviados para o mundo espiritual. É uma possibilidade, é uma possibilidade.
Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 367. Carta ameaçadora. Na manhã de terça-feira, o tempo manteve-se tão frio como habitualmente nessa estação. Clem apertou a gola do casaco de tweed, pôs o chapéu e abriu a porta. Ele estava indo para o final da rua, onde ficava a caixa de correio, para enviar uma carta ao detetive Sturt. Como não era tão longe, não havia necessidade de se vestir bem ou formalmente. Mas Clem acabara de se recuperar do resfriado, então se agasalhou para garantir. Talvez fosse por causa do vento forte na noite passada, mas o ar em Backlund estava surpreendentemente bom. Clem subconscientemente diminuiu o ritmo e aproveitou essa rara manhã. Ao passar pela casa de Yugen, ele ouviu a janela Oriel abrir e instintivamente se virou para olhar. De pé na janela estava a Sra. Dory, usando um chapéu preto e um cachecol grosso azul acinzentado. Ela parecia ainda pior do que antes, e seu corpo estava ainda mais curvado. Bom dia, detetive Moriarty. Obrigado por cuidar de Brody. Ele disse que você era um bom homem, não disse Brody? A velha vovó Dory se abaixou e pegou o gato preto de olhos verdes. Brody usou todos os 4 membros e lutou em seu abraço. Finalmente, ele pulou e pousou levemente no parapeito da janela. Não confio nesse Brody não, hein? Mas, em vez de sair, deu as voltas e mais voltas, acariciando a Sra. Doris com a cabeça de lado, sem nem mesmo olhar para Clem. Eu estava sendo amigo de um gato? Clem deu uma risada autodepreciativa e sorriu sinceramente. É uma boa ação. E uma notícia ainda mais agradável é que você se recuperou e teve alta do hospital. Depois de trocar algumas gentilezas, despediu-se e continuou a descer a rua com um sorriso no rosto. Dera apenas alguns passos quando ouviu a Sra. Doris chamá-lo. Quando Yugen voltar, farei com que ele pague você. Parece que aceitei essa missão pelo dinheiro? O sorriso no rosto de Clem congelou de repente. Ele só conseguiu se virar e acenar com a cabeça indicando que entendia. Quando ele estava longe da casa de Yugen, sua expressão gradualmente ficou séria e suspirou levemente. Ele tinha acabado de ativar sua visão espiritual para olhar a aura da Sra. Dory e descobriu que a situação dela não era muito boa. Não era apenas por causa de sua idade, mas também por causa do clima frio e do ar ruim em Backlund. Tudo isso teve um efeito muito ruim em sua doença pulmonar. A Sra. Doris deve ser capaz de passar por esse final de outono e inverno, mas será difícil dizer para o próximo ou próximo ou próximo. Se ela quiser viver mais alguns anos, ela terá que se mudar para o sul, para a área ao redor da Baía de Daisy. É uma pena que é provável que o advogado Yugen não possa se dar ao luxo de fazer isso agora. Nem eu estive na Baía Daisy. Clem resmungou, foi até a caixa de correio e enfiou a carta lá dentro. Este foi o prelúdio de sua performance. E essa noite ele iria para a igreja da colheita como detetive e faria o resto dos preparativos. Depois de comprar uma torta para o café da manhã, Clem voltou pelo caminho original e ficou bastante à vontade. Antes de chegar perto da casa, viu uma carruagem elegantemente decorada, estacionada do lado de fora. 2 mulheres de chapéu preto e fita apertavam ansiosamente a campainha, enquanto as criadas e os guarda-costas se espalhavam, como se estivessem em guarda contra alguma coisa. Sra. Stellan, Madame Mary, eles têm algo para me confiar. Na verdade, elas, né? Elas têm algo para me confiar? Elas parecem muito ansiosas. Com um saco de papel contendo a torta na mão, Clem se aproximou e disse rindo: Senhoras, deve ser a hora do café da manhã. Quando se viraram para ver o detetive Sherlock Moriarty, Madame Mary ficou visivelmente aliviada. Senhor detetive, você tem que me ajudar. Na sua visão espiritual, não havia nada de falso em sua ansiedade, nervosismo e medo. Portanto, ele acenou com a cabeça, apontou para a porta e disse: Vamos conversar lá dentro. Enquanto falava, ele olhou para sua senhoria Stellan e notou que sua condição era totalmente diferente dos últimos dias. Ela estava muito abatida, como se não estivesse interessada em nada. Ela tomou ali uma ducha de água fria da Aldrin que foi inacreditável, né, cara? O que aconteceu com ela? Embora goste sempre de exibir um pouco, ela é uma pessoa que ama muito a vida. Clem pegou a chave e abriu a porta. Depois de entrar, antes que ela pudesse ficar parada, Madame Mary disse impacientemente: Detetive Moriarty, recebi uma carta ameaçadora. Carta ameaçadora? Clem largou a torta, juntou as mãos e perguntou: O que a carta diz? Madame Mary olhou de soslaio para a Sra. Stellan e, vendo que ela não estava tão ativa como de costume, disse após alguma deliberação: Essa carta me pedia para lidar com a fumaça da fábrica de maneira imparcial, quando eu realizar a investigação de poluição atmosférica e reconhecer suas contribuições. Ou então acabaria como a boneca que veio com a carta. A cabeça da boneca foi arrancada e seus braços e pernas foram quebrados. Caramba! Madame Mary parecia se lembrar dessa sensação quando abriu a carta e disse com a voz trêmula: Esta é a primeira vez que encontro algo assim. Não sei se isso se tornará realidade ou não.
Eu não sabia que teria que passar por casos assim quando me tornei membro do Conselho de Investigação. Eu não sabia. Senhora, talvez o Imperador Roseli tenha dito uma vez que existem apenas duas formas de ódio entre as pessoas. Uma é assassinar os pais da outra pessoa e a outra é destruir os meios de outra pessoa ganhar dinheiro. Glenn balançou a cabeça solenemente e disse: minha sugestão é denunciar a polícia. Do seu ponto de vista, Madame Mary era agora membro do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica. Seu status era completamente diferente de antes, e a polícia certamente não aceitaria as ameaças que ela recebia levianamente. Além disso, isso envolvia o desenvolvimento de uma política governamental importante e não era um assunto comum, então havia uma grande probabilidade de que o departamento de polícia entregasse o caso à organização Beyonder da igreja para resolvê-lo o mais rápido possível. Toda vez que envolve dinheiro, meu amigo, é a mesma coisa. E outra coisa, se algo não está fluindo, se algo não está dando certo, ou se algo está demorando para dar certo, ou se algo não está tão automatizado como deve ser para fazer com que aquilo saia rápido, alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém está ganhando dinheiro com aquilo. E onde tem alguém ganhando dinheiro, se tá ruim ou tá bom, não se mexe. Não vai se mexer. E para se mexer, você tem que ter coragem para dar cara a tapa, né? Então é o que a Mary acabou se metendo aqui. Com base nos status de Madame Mary como seguidora da deusa, os falcões noturnos foram uma escolha inevitável. Só espero que o pessoal lá do clube não tenha nada a ver com isso, né? Porque tinha uma parada ali do cara meio apaixonado, meio doido ali com ela, né? Com ela não, né? Com alguém. Porque agora eu não vou lembrar o nome dos caras que indicaram o clã lá pra fazer parte do clube Killag, né? Eu lembro o nome do clube e não lembro o nome dos caras. Dessa forma, mesmo que Clã quisesse uma parte da recompensa, ele não queria se envolver nela. Já fiz isso, mas não me tranquiliza. Madame Mary franziu os lábios e disse: você sabe o que eles disseram? Disseram que as letras ameaçadoras eram formadas cortando as palavras dos jornais. E a boneca podia ser comprada em qualquer lugar. Seria muito difícil encontrar o remetente em um período de tempo. E eles enviaram apenas um policial para me proteger. Deusa, é assim que eles tratam o pedido de ajuda de uma cidadã indefesa? Minha amiga, você ainda teve sorte. Se você é lá do Burguleste, nem isso é a ter. Madame Mary fez uma pausa, olhou seriamente para Clem e disse: detetive Moriarty, acredito que você pode me ajudar. Não apenas por causa de seu desempenho nesse assunto, mas também por causa da aprovação de Mike, elogios de Aaron e a exaltação de Talin. Eu não lembro agora se é o Aaron ou se é o Talin, né, que tem ali aquela questão meio... Eu sei que deu uma grande contribuição naquele caso de assassinato em série. Não se preocupe, vou pagar bem o suficiente. Suas palavras me deixam feliz, mas algo não parece certo. A menos que a polícia tenha sido subornada, eles provavelmente transferiam o caso para os falcões noturnos. E com os meios de Beyonders, como a adivinhação, seria impossível para uma carta composta de palavras de um jornal evitar a detecção. O remetente já teria sido pego ou teria meios para interferir na adivinhação, e só levaria a uma intervenção formal e em larga escala dos falcões noturnos. Faz sentido o clã pensar nisso. Não importa qual seja a situação, será diferente de como a situação é tratada agora. Clã não respondeu imediatamente a Madame Mary, mas analisou cuidadosamente a anormalidade do assunto. A sala de estar de repente ficou estranhamente quieta. A sensação de silêncio deixou Madame Mary e a senhora Stelling um tanto inquietas por algum motivo desconhecido. Em algum momento, Clã pegou uma moeda e a fez quicar ao rolar entre os seus dedos, como se fosse um hábito dele concentrar seus pensamentos. De repente, a moeda voou e caiu firmemente na palma de sua mão, com o verso voltado para cima. Clã ficou surpreso. Ele estava adivinhando se esse assunto envolvia perigo, mas acabou não havendo nenhum. Se tal ameaça realmente existir, mesmo que o remetente não tenha habilidades consideráveis, isso ainda resultaria em um certo grau de perigo. É impossível não ter nenhum. É apenas uma simples ameaça? Ou Clã de repente pensou em outra possibilidade enquanto sorria e dizia: Madame Mary, não se preocupe, você pode voltar para casa em paz. Se alguém vier até você nos próximos 2 dias para discutir esse assunto de modo a torná-lo público, permitindo que os cidadãos conheçam as verdadeiras intenções daqueles donos de fábrica para incitar a raiva entre o público, então você ficará bem. A possibilidade que Clã acabara de pensar era que a ameaça era uma armadilha montada pelo conselho para incitar o público a usar sua raiva, permitindo que a investigação da poluição atmosférica fosse realizada sem problema e levasse ao projeto de lei subsequente que poderia beneficiar a eles.
Caraca! A galera tá Nossa, que bando de sujo, cara. Isso explicaria por que a polícia está respondendo dessa maneira. Por que você diz isso? Madame Mary perguntou, franzindo a testa. Clan sorriu e respondeu. Isso é o que eu deduzi. Isso o que você afirma não acontecer em 2 dias. Madame Mary pressionou. Clan disse com sinceridade. Então darei proteção. Em todo caso, não há perigo. Acrescentou interiormente. Depois de confortar e se despedir de Madame Mary, ele foi acima da névoa cinza para confirmar o assunto e obteve o mesmo resultado de antes. A essa altura, sua torta havia esfriado. Sacanagem, cara. Madame Mary voltou para casa com alguma apreensão e inquietação, perguntando se deveria convidar Stanley para ficar com ela por alguns dias. Naquele momento, sua governanta a informou que o filho mais velho do Conde Hall, o secretário-chefe do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica, o Sr. Hilbert Hall, havia chegado. É ele que havia... Será que foi ele que gerou ali a armação? Depois que os dois entraram na sala, antes que a Madame Mary pudesse abrir a boca para falar, o belo cavaleiro loiro falou primeiro. Madame Mary, ouvi falar do que aconteceu com você. É uma vergonha para Backlund e até mesmo para todo o reino. E sinto muito por isso. Não se preocupe, todos no comitê lhe apoiam. Obrigado por sua preocupação. Madame Mary respondeu com gratidão. Após um momento de consideração, Hilbert Hall disse: Madame, desejo que um repórter a entreviste a respeito desse incidente. Quero contar a todos o que aconteceu com você e como esse ato é desprezível. Quero que todos vejam como são ultrajantes as pessoas que contaminaram o ar de Backlund. Não há sinal de arrependimento. Que filha da polícia. Por favor, concorde com meu pedido. Isso é exatamente como o detetive Moriarty deduziu. Madame Mary ficou momentaneamente sem palavras. Aí que fica a pergunta, né? Isso é uma intenção do Conde Hall? Ou isso aqui é só o desgraçado do filho dele fazendo merda, né? Depois do café da manhã, Clan descansou um pouco. Como não tinha nada melhor para fazer, ele foi acima da névoa cinza em preparação para adivinhar sobre a origem do frasco do veneno biológico. Dessa vez, ele não atrasou. Vamos ver o problema que isso aqui vai dar, né? Vamos lá. Lord of Mysteries, capítulo 368, pegando-o de surpresa. Os pilares de pedras do antigo e majestoso palácio sustentavam a alta cúpula. Clan estava sentado na ponta da longa mesa de bronze, segurando um frasco marrom translúcido. Ele verificou várias vezes, mas não sentiu nenhum perigo. Vamos começar. Ele conjurou uma caneta e papel e escreveu a declaração de adivinhação. Sua origem. Guardando a caneta tinteiro e preparando-se para um possível dano, Clan olhou para o papel e para o frasco de veneno biológico. Recostou-se na cadeira e entrou em cogitação enquanto recitava a declaração. Logo, ele entrou em um mundo de sonho cinza, nebuloso e viu um quarto escuro, mais espaçoso. Havia cobras reais, viúvas negras e outras plantas e animais estranhos na sala. Foi uma cena confusa e angustiante. Um homem de meia idade em um jaleco branco estava parado em frente a uma longa mesa no meio da sala. Ele jogou o fel de cobra e o veneno de aranha num enorme pote preto que pendia do teto. No final, ele até colocou alguns itens que possuíam um forte brilho espiritual. Por exemplo, ele às vezes se dispersava em um gás preto e outras vezes se condensavam em objetos verdes escuros, em forma de pulmão. Caso contrário, estariam na forma de um tubo contendo um líquido azul claro ou óleos vermelhos ardentes. O ar ao redor da janela de ferro preto tornou-se gradualmente viscoso. Aproximaram-se do centro, mas era constantemente empurrado para o lado, dificultando o alcance de seu objetivo. Quando um homem de meia idade, vestido de branco, viu essa cena, sua testa franziu lentamente. Sua expressão parecia ligeiramente ansiosa. Ele folheou o caderno preto ao seu lado, cerrou os dentes e usou uma adaga de prata ritualística para abrir seu pulso. Eita! Gotas de sangue fresco pingavam na panela de ferro preto, aparentemente dando vida ao seu conteúdo. Instantaneamente, uma terrível força de sucção de repente entrou em erupção, sugando todo o ar viscoso ao seu redor. O sangue escarlate, que ainda não havia saído de seu pulso, foi totalmente sugado para dentro dele. E isso não era tudo. Independente de como o homem de meia idade vestido de branco lutou para resistir, ou como revelou uma expressão apavorada, ele não conseguiu evitar que seu corpo se aproximasse da panela de ferro. Teve o corpo esticado, a cabeça comprimida e em meio aos gritos foi devorado aos poucos pela panela. Os espécimes pendurados, plantas e qualquer coisa que pudesse se mover ou ser movida, todos voaram para a panela. A névoa marrom de repente encheu
percorreu a sala, fluindo e diminuindo silenciosamente. Quando tudo acabou, a sala estava vazia, exceto pelo frasco marrom e translúcido que jazia silenciosamente no meio da clareira. A cena rapidamente desapareceu e o mundo dos sonhos se despedaçou. Glenn abriu os olhos e murmurou para si mesmo: então o frasco de veneno biológico é produto de um experimento. Eu pensei que era uma característica Beyonder deixado por algum Beyonder. Se fosse esse o caso, eu teria sido capaz de adivinhar uma fórmula. Para Glenn, a espiritualidade de um descontrolado e a característica Beyonder, bem como a característica Beyonder que foi contaminada por um deus maligno, poderia ser usada para adivinhar uma fórmula. Assim como o olho todo preto que o mestre das marionetes Rosaco deixou para trás. Foi graças aos efeitos de isolamento da névoa cinza e como o espaço misterioso foi capaz de eliminar as influências negativas que lhe deu a capacidade de adivinhar. Claro, uma característica Beyonder envolvia muitos outros fatores adicionais. Em teoria, as chances de fracasso eram extremamente altas, mas Glenn só teve confiança depois de avançar para mágico. Da mesma forma, um artefato selado formado pelas características Beyonder também pode ser usado para adivinhar a fórmula de uma poção. No entanto, se fossem principalmente ingredientes, então através dos processos de produção e experimentos perigosos feitos por um artesão ou outros Beyonders, transformando-os em itens místicos, então a adivinhação de Glenn seria inútil em seu estado atual, mesmo com o efeito aprimorado proporcionado pelo espaço misterioso acima da névoa cinza. Era inútil. Nada mal. Pelo menos eu não preciso mais me preocupar com o frasco de veneno biológico tendo quaisquer outros riscos latentes. Glenn olhou para a presa do lobisomem e sabiamente abandonou sua curiosidade. No Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hal, Audrey continuou seus estudos de psicologia. A seus pés, a enorme Golden Retriever Suzy estava sentada ali, com os olhos brilhando. De vez em quando, ela abanava o rabo, como se gostasse da cena. A psiquiatra Escalante terminou o material de apresentação e deliberadamente fez uma observação casual. Na verdade, existe essa teoria. Acredita-se que os humanos herdariam uma certa quantidade da consciência de seus ancestrais ao longo das gerações, assim formando a lógica subjacente dos padrões de comportamento de alguém. Por exemplo, embora muitas pessoas nunca tenham visto uma cobra venenosa, elas instintivamente sentiriam medo e desejariam evitá-la quando encontrassem uma. Por que é assim? Isso é teorizado como um instinto que herdamos de nossos ancestrais, algo que está escondido nos recessos mais profundos de nossa consciência. Nos tempos antigos, as pessoas lutavam constantemente com cobras venenosas e todos os tipos de animais ferozes, e gradualmente esculpiram essa memória em sua consciência e a transmitiram. É tipo você ter medo de escuro, né? Não digo medo de assombração, monstro, coisa do tipo, mas ninguém gosta de ficar no escuro por muito tempo, né? Tipo, faz até mal, né? Se você ficar no escuro por muito tempo, você fica mais depressivo, você fica mais triste, você fica... Tem toda essa questão, e aí quando você recebe a luz do sol, você acaba tendo mais vitamina D, o seu corpo funciona melhor, tal. Então tem que ter um equilíbrio, né? O seu corpo tem que ter esse equilíbrio. Como isso é transmitido? Audrey perguntou com interesse. Escalante, com seus longos cabelos que chegavam à cintura, riu. Essa é uma pergunta muito boa. Algumas pessoas fornecem explicações que envolvem uma teoria de que a consciência de todos está realmente conectada no nível mais baixo. É uma entidade, e os traços e características deixados nessa entidade afetarão a consciência que pertence exclusivamente a elas, né? A consciência coletiva. Essa é uma teoria muito velha, né? E tá utilizada tanto em Berserker quanto também em Fire Force, né? Por exemplo, o nível mais baixo da consciência é como um oceano sem fim. Nossa consciência única seriam as ilhas situadas no oceano e podem ser divididas em duas partes. Uma está escondida sob a água, que é o subconsciente, maior em quantidade e tamanho. A outra está exposta na superfície do oceano, a consciência superficial, que normalmente pode ser detectada. Este é o axioma dessa escola de pensamento em psicologia. Audrey olhou para Suzy, acariciou o pelo dourado em seu pescoço e disse: então podemos usar este oceano conectado para influenciar a consciência de outras pessoas e alcançar o objetivo de curar certas doenças mentais? Caramba, ela já deu aqui uma rasteiraça, né? Essa é a base do misticismo e os poderes Beyonders de um psiquiatra, mas não parece suficiente, falta alguma coisa. Por exemplo, o céu acima da cabeça, o céu que envolve tudo, e o céu que envolve tudo. Audrey pensou curiosamente enquanto usava um olhar de confusão. Você é muito talentosa nessa área, Escalante elogiou em deleite. No entanto, podemos afetar apenas uma parte do oceano circundante, e por meio dele podemos afetar aqueles que estão próximos de nós. Se nos aventurarmos mais fundo no oceano,
ano será fácil nos perdermos. Ela olhou para o relógio ornamentado e complicado na parede, sorriu e disse: o tempo acabou. Este é o fim da aula de hoje. Senhorita Audrey, se você estiver interessada nessa escola de pensamento psicológico, podemos continuar conversando sobre isso na próxima vez. Tudo bem. Audrey levantou-se e fez uma reverência. Caramba, o pessoal dos alquimistas da psicologia, eles são bem filtrados mesmo, né, cara? São bem filtrados mesmo. Observando Escalante partir, ela assentiu pensativa. Madame Escalante não parece uma verdadeira psiquiatra. No máximo, ela é como eu, uma O que ela acabou de falar era sobre os axiomas dos alquimistas da psicologia. Eles realmente são pacientes. Por que eles ainda não estão tentando me recrutar? Enquanto Audrey pensava, Suzy comentou alegremente: Audrey, sinto que ela é o mesmo tipo de pessoa que nós. Não, quero dizer o mesmo tipo de cachorro. Não, isso não está certo. Uf. A Suzy é muito boa, né, cara? Suzy, que tinha apenas uma compreensão rudimentar da linguagem humana, caiu em um estado de confusão, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever seus sentimentos. Eu vejo ela facilmente rolando pelo chão com as patas na face, assim, né? Muito bom. Ao sul da ponte, Rua Rosa, fora da Igreja da Colheita. Vamos lá, vamos ver o que o Clem vai fazer lá com o padre Ultravsky. Clem, em seu disfarce normal, olhou para o emblema sagrado da vida na fachada, segurou sua bengala, subiu os degraus e atravessou a porta principal. A primeira coisa que ele tinha que fazer era confirmar a situação. Só assim poderia ter um desempenho melhor para resgatar engenhosamente o vampiro Ellen White, sem levantar suspeita. Então, como o detetive que forneceu pistas, poderia receber a gratidão da família White e ganhar os aplausos do público. Com certeza seria uma performance interessante. A Igreja da Colheita não era grande, pois só tinha um salão de oração. Glenn encontrou um lugar no corredor e olhou para frente enquanto tirava o chapéu. O bispo Ultravsky estava pregando. Sua altura de mais de 2,20 metros e seu físico corpulento, que não podia ser escondido por suas vestes largas de padre, exalavam uma extrema sensação de opressão. O padre Marcelo Rossi daria um bom cosplay, né, do bispo Ultravsky. No entanto, sua expressão era de extrema gentileza, cheia de apreço e gratidão pela vida. Diante de tal grandiosidade, ninguém se atreveu a causar confusão. Os poucos crentes ouviram em silêncio, ocasionalmente fazendo gestos de oração exclusivos da Igreja da Mãe Terra. Clem observava atentamente, esperando pacientemente, nem vaidoso nem precipitado. Quando o sermão terminou, ele agarrou sua bengala e se preparou para se levantar para prosseguir com seus planos subsequentes. Nesse momento, um homem vestido às vestes sacerdotais da Igreja da Mãe Terra entrou pela porta que dava para a sala dos fundos na catedral. Ele parecia ter 28 anos ou 29 anos. Tinha cabelos pretos e olhos vermelhos, nariz alto e lábios finos. Ele era bonito, mas não exalava vibrações masculinas. Ele não era outro senão Ellen White. A boca de Clem se abriu um pouco e quase não conseguiu fechá-la. Esse cara não deveria estar trancado no porão? Ele não estava gritando sobre como era determinado, que absolutamente não submeteria à vontade do bispo Ultravsky? Caramba, essa aqui me pegou desprevenido, né? Emily White distribuiu a comunhão para um crente após o outro e ele finalmente parou na frente de Clem. A mente de Clem subiu e ele imediatamente disse em voz baixa: "Você é Emily White. Seus pais confiaram em meu amigo para procurá-lo. Por que você está aqui? Você encontrou algo? Você precisa de ajuda?" Emily White não parecia ter seu orgulho único e disse com um sorriso que parecia apenas um pouco melhor do que o choro: "Não há necessidade. Voltarei para casa em breve." Ele franziu os lábios, balançou a cabeça e forçou um sorriso dizendo: "Já sou um crente da Mãe Terra. Não, um padre." Estranho. Essa resposta estava completamente fora das expectativas de Clem. Por um momento ele não soube como responder e só conseguiu gritar repentinamente em sua mente: "Ei, você é muito inflexível sobre sua adoração à lua na última vez que interagimos na Igreja da Colheita. Você disse que absolutamente não se converteria em acreditar na Mãe Terra. Quanto tempo se passou e você já cedeu?" O bispo deve ser daquele cara, né? Ó, essa aqui é conversão e essa aqui é aceitação. Você vai aceitar a Mãe Terra ou não vai? Tipo aquele episódio, né, do Calvin, do Eu, Patroa as Crianças, né? Você quer comprar um biscoito? O bispo Ultravsky chegando assim: "Você quer aceitar a Mãe Terra?" Não, hoje não, eu sou crente da lua." "Você quer aceitar a Mãe Terra?" "Não, já falei pra você que eu sou crente da lua." O bispo Ultravsky pegou ali ele puxou pra perto: "Você vai aceitar a Mãe Terra? Tá bom, eu vou aceitar a Mãe Terra. Por favor, não me mate."
Esses dias atrás, tava falando sobre o Itadori ter resetado lá o processador do cara, né? Lá em Jujutsu Kaisen módulo. Agora o Bispo Travis que falou, ó, você prefere o quê? A aceitação ou você prefere aqui você continuar na maneira do minha mão direita ou minha mão esquerda, né? Sobre a aceitação ou a aprovação, né? Minha performance cuidadosamente preparada foi forçada a terminar antes mesmo de começar. Isso me pegou de surpresa. Clan abriu a boca e de repente percebeu que algo estava errado. Por que Emily White estava me informando sobre sua conversão? Eu sou apenas um detetive que acidentalmente o encontrou enquanto passava. Ele deseja que eu passe essa mensagem para seus pais? Existe outro significado por trás disso? Enquanto o Clan adivinhava, Emily White deixou de lado sua preocupação e sorriu presunçosamente. Você não tem que agir, senhor detetive, ou devo chamá-lo de novo dono da chave mestra. Para um nobre sanguíneo, todo mundo tem um cheiro diferente e tem diferentes características de sangue. Mesmo quando eu estava trancado no porão, eu podia cheirar. Lembro-me do seu cheiro. Então não tem algo muito errado aqui, né? Vamos ver pra onde que isso aqui vai dar. Tô gostando desse fio que o Fish puxou. Vamos ver pra onde isso aqui vai dar. Lord of Mysteries capítulo 369. Início. Fui reconhecido. Clan instantaneamente caiu em choque quando entrou no modo de combate. Mesmo que ele não usasse sua visão espiritual, ele poderia dizer pelo tom e pelas palavras de Emily White que ele não estava supondo. Ele estava muito confiante e certo. Assim que os sentimentos tensos surgiram nele, Clan de repente pensou em algo. Por que eu deveria me preocupar com isso? Então ele respondeu a sua própria pergunta em sua mente. E daí se eu fosse reconhecido? A situação atual é diferente do que era há 2 meses. Fiquei perturbado com o incidente com o embaixador Beckland na frente dos Beyonders oficiais. Eu estava correndo, tentando agarrar cada opção possível. No processo, acabei entrando em contato com os círculos de Beyonder, e até mesmo a possibilidade de me tornar um descontrolado era bastante plausível. Portanto, mesmo que minha identidade como Beyonder fosse exposta, eles não pensariam muito sobre isso e desenterrariam meu passado. E é muito provável que o detetive Isengard Stenton seja um Beyonder e mantenha boas relações com a polícia e as organizações oficiais de Beyonder. Ele havia especulado que eu era o mesmo que ele e tentou gentilmente me ajudar. A esse respeito, mal posso ser considerado um membro limítrofe dos Beyonders oficiais, e se algo acontecesse não seria necessariamente preso. Mais importante, já tornei minha imagem atual tão profundamente arraigada que não preciso me preocupar com nenhum pôster de procurado. Se algo der errado, posso completamente abandonar a rua Minsk número 15 e minha identidade como Sherlock Moriarty. Então, com que se preocupar? Sim, antes de vir pra cá, também fiz uma adivinhação, e a revelação foi quase não havia perigo. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, as pupilas contraídas de Clan, a expressão ligeiramente chocada em seu estado de luta ou fuga, diminuíram, como se ele estivesse discutindo o clima do dia com Emily White. Vendo sua expressão calma, Emily White ergueu as sobrancelhas, deu alguns passos para o lado e passou por ele antes de se sentar lentamente ao seu lado. O vampiro olhou para o bispo Travis, que conduzia os crentes no rito da Santa Ceia, e disse com desdém: Senhor detetive, não tem medo de que eu vá à delegacia e grite bem alto que você é um Beyonder? Da mesma forma, Clan olhou para frente e disse sem virar a cabeça: Eu irei com você e gritarei bem alto que há um vampiro. Vamos ter um resultado destruidor. Você acha que eu tenho medo de você? A expressão de Emily White endureceu. Ele ergueu o dedo indicador direito e disse: sanguíneo, um nobre sanguíneo, entende? Antes que Clan pudesse falar, vendo que o bispo Travis que estava preocupado com os ritos da Santa Ceia, Emily White riu e disse: de qualquer forma, finalmente serei livre. Fingi me submeter e disse ao velho que estava disposto a me converter para acreditar na Mãe Terra e estava profundamente arrependido pelo que havia feito. Embora eu não tenha ideia do que era necessário para mostrar arrependimento, não é um problema fingir. Aquele velho realmente acreditou em mim e também ficou muito feliz. Ele me deixou sair na hora e me deixou ser padre aqui. Ele me disse que enquanto eu memorizasse a Bíblia Sagrada da Igreja da Mãe Terra, ele me permitiria voltar para casa. Haha, aquele velho antiquado que é todo musculoso e se tornou bobo por causa de sua fé. Com certeza é fácil de enganar. Fácil de enganar? Clan virou a cabeça para olhar para o vampiro parecendo presunçoso. Ele olhou para frente e disse: o bispo Travis que costumava ser um pirata. Ele provavelmente matou muito mais pessoas do que o número de pessoas que seu pai já salvou. Além disso, a maioria dos piratas não confia em seus companheiros de tripulação. Traição e malandragem são comuns entre eles. Para ser um pirata relativamente bem sucedido, capaz de viver até o fim,
O bispo Travsky não seria uma pessoa que se deixa enganar facilmente, mesmo que não seja uma pessoa inteligente. Emily White tinha um olhar de descrença enquanto desejava replicar. Glenn esfregou o topo de sua bengala e acrescentou calmamente: ele tem um poderoso artefato selado em sua posse. É conhecido como Vela do Terror Mental. Pode permitir que o usuário entre nos recessos mais profundos da alma do alvo. Lá, ninguém pode mentir. Além disso, este é apenas um de seus usos. Não sei se tem outras habilidades. Emily gradualmente congelou, seus olhos perdendo o foco. Após uma dúzia de segundos, ele sussurrou com uma expressão pálida: quando eu disse que estava disposto a mudar minha fé, aquele velho entrou com uma lanterna. Havia uma vela na lanterna e eu não dei uma boa olhada nela. Glenn inclinou a cabeça e deu a Emily White um olhar compreensível. Talvez o bispo Travsky a tenha usado para plantar uma semente em você. Uma semente que gradualmente e completamente o faz acreditar de todo o coração na Mãe Terra. O canto da boca de Emily se contraiu, revelando um sorriso comparável ao de um zumbi. Não sinto absolutamente nada. Não deve ser nada como você disse. Além disso, meus pais não vêm. Eles podem culpar o padre, por meio de pessoas comuns, dizendo que ele me deteve à força, forçando-o a fazer uma escolha entre manchar a reputação da igreja da Mãe Terra e me deixar ir. Não é uma ótima ideia? Glenn manteve seu olhar de pena, juntou as mãos e levou-as ao nariz, agindo como verdadeiro penitente. Se eu fosse o padre Travsky, escolheria chamar a polícia e pedir que eles descobrissem a verdade. Diga-me, quem você acha que vai sofrer no final? Um bispo que tem o direito de pregar ou um vampiro? Sanguíneo! Sanguíneo! Os músculos faciais de Emily White pareceram se contrair. Ele cerrou o punho e deu um soco na parte de trás do banco da sua frente. Eu posso esperar. Assim que eu memorizar a Bíblia Sagrada, pedirei ao velho que me deixe voltar. Ele é uma pessoa verdadeiramente devota e não quebrará sua promessa. Glennon virou a cabeça e disse com um sorriso: estive na Avenida Bahia do Rio, número 48. Seus pais já se mudaram. Naturalmente, eles não apenas se mudaram, mas também se mudarão para algum lugar que eu desconheço. Mas também se mudaram para algum lugar que eu desconheço. Emily White respondeu sem hesitar. Glenn acrescentou com um tom relativamente relaxado: eles se moveram com pressa. Deixaram muitas coisas para trás, como as coisas de seu quarto. A expressão de Emily White de repente tornou-se extremamente maravilhosa. Ele abriu a boca, levantou-se abruptamente, passou por Glenn, correu em direção ao bispo Travsky, que estava em frente ao emblema sagrado da vida. Padre, bispo, quero voltar para casa. Quero voltar para casa. Quero voltar para casa, gritou Emily. Vendo que ainda havia crentes que ainda não haviam terminado a Santa Ceia, o padre Travsky não respondeu. Ele meramente deu ao lamentável vampiro um olhar calmo. Emily rapidamente fechou a boca e ficou quieto. Ele olhava de um lado para o outro, parecendo extremamente ansioso. Sorrindo, Glenn se levantou, pegou sua bengala e seu chapéu e caminhou pelo corredor até o banco da frente do salão da catedral. Quando a Santa Ceia acabou, ele caminhou até o padre Travsky e disse com uma expressão séria: bispo, não sei por que você está mantendo Emily aqui. Nem quero saber. Só sei de uma coisa. Os pais dele confiaram em mim para levá-lo de volta. Se esse padre gigante concordar com meu pedido tão facilmente, só posso acender uma vela de vigília para esse vampiro, Emily. Não, tenho certeza de que ele vai odiar velas de hoje em diante. É melhor chorar por ele. Glenn pensou secretamente. O padre Travsky olhou para eles e respondeu gentilmente: Emily pode voltar para casa a qualquer momento. Caraca, o padre sacaneou mesmo, velho. Glenn deu uma olhada em Emily, ergueu a mão direita e bateu no peito. Ele queria gesticular o sinal da lua carmesim, tocando no sentido horário, mas no final ele se forçou a desenhar o emblema sagrado triangular. Emily ficou bastante ansioso com o olhar que Glenn lhe deu. Sem dizer uma palavra, correu para a porta da catedral e saiu sem problemas. Glenn o seguiu em passo moderado, sem nenhum sinal de ansiedade. Depois de prosseguir no que parecia uma corrida, Emily de repente diminuiu a velocidade e disse atordoado: sinto que estou começando a sentir falta da igreja da colheita, da sensação de memorizar a Bíblia Sagrada e do emblema sagrado da vida. Desejo voltar para limpar e arrumar o local. Só vai levar uma hora. Essa semente plantada é ainda mais viciosa do que eu imaginava. Não importa onde esse vampiro vá, ele retornará à igreja da colheita todos os dias e trabalhará por uma hora. Isso é realmente muito bom. No mínimo, a semente que foi plantada não mudou a fé de Emily. De certa forma, ele está mostrando algum respeito. Mas por que eu usei a palavra respeito? Essa vela é chamada de Vela do Terror Mental e dizem que vem de um dragão. O caminho do espectador é bastante assustador. Glenn bateu com a bengala e disse: você precisa que eu te lembre de alguma coisa? Não há necessidade. A expressão de Emily se distorceu quando ele disse com raiva:
Vou lutar contra esse sentimento. Vou me mudar para Maidsia Shar ou Feizak. Não acredito que ainda desejaria voltar depois de deixar Beckland. Ele cerrou os dentes e de repente exalou. Vamos pegar a carruagem de volta para a Avenida Baía do Rio. Aqui eu começo a entender por que muitos de vocês comentam, né? Cuidado com o espectador, né? Cuidado com o espectador. É bizarro, cara, bizarro. E o espectador parece muito a questão do Inception, né? A origem do filme Inception é basicamente isso, né? Essa característica do subconsciente, depois tem uma segunda camada, a terceira camada é entrar num sonho, atrás do sonho e plantar uma ideia naquele lugar. E aquilo ali acaba meio que nascendo, né? Tudo bem, Clann respondeu com indiferença. Depois de alguns passos, Emlyn parou uma carruagem alugada. Quando estava prestes a embarcar na carruagem, suas costas enrijeceram por 2 segundos. Então ele disse tão baixinho que Clann mal pôde ouvi-lo. Não tenho dinheiro comigo. Eu tenho. Clann sorriu. Emlyn parou de falar e subiu na carruagem. Clann sentou-se diante dele e quando a carruagem começou a se afastar, perguntou como se pensasse. Seu pai é médico? Aquele que possui excelentes habilidades em drogas e medicinas? Embora estivesse apático, Emlyn ergueu o queixo por hábito. Este é o presente que nós, os sanguíneos, desfrutamos. O mestre de poções mais destacados são todos sanguíneos. É mesmo? Clann sussurrou para si mesmo, seus pensamentos um mistério. Depois de um momento de silêncio, Emlyn disse: escreva para seu amigo e disse a ele que voltei para a Avenida Baía do Rio. Meus pais virão me procurar. Tudo bem. Clann respondeu simplesmente. Depois de quase 20 minutos, a carruagem entrou na Avenida Baía do Rio e parou de frente à casa número 48. Depois de pagar a passagem, Clann saiu da carruagem e viu Emlyn White olhar para o quarto, sua expressão tornando-se anormalmente excitada. Contendo-se, o vampiro pressionou a mão no peito e curvou-se profundamente para Clann. De qualquer forma, devo agradecer. Clann imediatamente revelou um sorriso. Não há necessidade de me agradecer. A grande recompensa por encontrar você e as taxas de transporte serão obtidas de seu pai. Além disso, você precisa preparar um remédio com efeitos beyonders para me ajudar a tratar um paciente. Esta é a recompensa que sua família deve pagar. Isso aqui eu acho que vai dar algum problema ainda, hein? Mais pra frente, provavelmente o Clann vai voltar pra falar com o Travis e eu acho que essa situação do vampiro vai ficar ainda pior. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 370, aplausos do público, recompensas, taxas de transporte e remédios com efeitos Beyonder. Emlyn White ficou momentaneamente atordoado quando ouviu isso pela primeira vez. Essa não era a resposta que ele esperava. E o seu cavalheirismo? O vampiro pensou em choque. Como detetive, é necessário seguir princípios contábeis, claros. Além disso, você até atrasou minha visita ao Clube Kilar. Não sei que comida eles ofereceram em quantidade limitada nos últimos 2 dias. Clann olhou para Emlyn White enquanto ele brincava e satirizava silenciosamente. Depois de alguns segundos, Emlyn forçou um sorriso e disse: tenho que ver o paciente antes de preparar o remédio apropriado. Pelo seu tom, você parece muito confiante. Clann assentiu pensativamente. Ele então pensou em um problema. A família White parece ser uma família de excelentes estudiosos de poções. Se eu fosse realmente ferido e envenenado, então poderia procurá-los para tratamento. Todos os meus esforços para obter a fórmula do boticário do padre Zutravski não seriam em vão. Não preciso mais nutrir outro auxiliar que seja bom em curar. A realidade com certeza muda mais rápido do que um plano. No entanto, também não é realmente um desperdício. Já recuperei meu investimento da senhorita mágica para coisas como fórmulas, desde que existam, sempre serão valiosas. Além disso, a família White definitivamente ficará longe da Avenida Baía do Rio Sul e viverá suas vidas com novas identidades secretas. Posso não ser capaz de encontrá-los, então não é tão conveniente. Não, antes que os pensamentos indutores da vela do terror mental sejam resolvidos, tudo o que preciso fazer é esperar por Emlyn White na igreja da colheita. Com isso em mente, Clann tirou o chapéu, fez uma reverência e disse: sem problemas, eu levo você lá quando chegar a hora. Basicamente, o padre meio que tá obrigando ali o Emlyn White a fazer parte da igreja sem ele querer, né? Uma hora ele vai ter que voltar para lá. 1 hora por dia ele vai ter que voltar lá pra igreja, né? Não vou mais desperdiçar seu tempo. A expressão de Emlyn White mudou quando ele disse excitamente: se você puder remover o efeito da vela do terror mental, receberá uma recompensa maior. E ele fez uma pausa e ergueu o queixo. E a amizade dos sanguíneos. Sou um mágico e possuo o broche do sol e o frasco do veneno biológico. Estou limitado à mediunidade apenas quando se trata do aspecto de psique de alguém. Então,
o que posso fazer? Entre as pessoas que conheço, apenas a senhorita Justiça é compatível, mas ela é apenas uma sequência 8 a menos que você mude sua fé para tolo que não pertence a essa era, então seremos capazes de descobrir como usar o conhecimento registrado no livro dos segredos para ajudá-lo a resolver esse problema por meio de um ritual correspondente. Falando nisso, os vampiros pareciam ser adoradores da lua primitiva, muito semelhante ao rei xamã e afins. Poderia o antigo deus registrado na Cidade de Prata, a vampira ancestral Lilith, ser a lua primitiva? Olha só... Interessante, né? Porque o Derek, ele cruza as informações da deusa da noite eterna com a vampira ancestral e também com Flegreia, né? Que ele tem as habilidades ali do que é colocado da deusa da noite eterna é basicamente dada ali tanto para a Lilith quanto também para Flegreia. Interessante. Deixa eu só ver aqui, calma aí. Aqui, ó. Rei dos lobos demoníacos e vampira ancestral Lilith. Esses dois mesmos. Derek percebe uma conexão dela com a deusa da noite eterna e também o rei dos lobos demoníacos Flegreia. É interessante, né? Porque o clã roda pra longe ali da deusa da noite eterna e cada vez mais tá perto dela. Ele parece estar andando ali no círculo. Ele vai pra longe dela e a deusa parece que tá toda hora ali abraçando ele, né? Meio que tipo trazendo ele pra perto, né? Interessante. Glenn disse com um sorriso enquanto seus pensamentos vagavam. Vou procurar maneiras de ajudá-lo. Ellen White assentiu e não disse mais nada. Ele impacientemente se virou e correu para a porta. Se não fosse pelo fato de que o cocheiro ainda estava por perto, ele teria aberto suas asas negras de morcego e disparado diretamente para o segundo andar. Glenn riu e balançou a cabeça emocionado. Ele voltou na mesma carruagem alugada e chegou ao metrô a vapor não muito longe dali. Pegou outra carruagem e voltou para o burgo Tirwood, Rua Minsky número 15. Antes de entrar na sala, Glenn, que se acostumara a abrir a caixa de correio, verificou se havia cartas. Para sua surpresa, realmente havia uma carta. Não havia carimbo na carta. Estava endereçado ao detetive Sherlock Moriarty e assinado por Eugen Cooper. Advogado Eugen? Intrigado, Glenn pegou o envelope e o abriu. Sobre a luz do poste, ele viu um pedaço de papel e 2 notas. As denominações dessas 2 notas eram 1 sole e 5 soles. Um total de 6 soles. Alimentei o gato 3 vezes durante o período. O acordo era de 2 soles por vez. Percebendo o motivo, Glenn abriu a porta e acendeu um lampião a gás. Ao desdobrar a carta, ele descobriu que não continha muito e as palavras que Eugen escrevera à mão eram tão precisas e sérias quanto ele. Caro detetive Moriarty, obrigado por curtar de Brody nos últimos dias. Esta é a recompensa que você merece. Toquei a campainha 2 vezes e descobri que você não estava em casa. Então só pude colocar o pagamento em um envelope e colocá-lo em sua caixa de correio. Como posso não conseguir voltar até amanhã à noite, posso perder o acordo verbal que minha avó prometeu hoje à noite. Como advogado, valorizo a validade dos acordos verbais. Espero que sejam cumpridos com rigor. Finalmente, obrigado mais uma vez, Eugen Cooper. Senhor advogado, sua gratidão é tão seca e chata que é até inferior à de Brody. Ou Brody, né? Mas a explicação para seu comportamento é muito detalhada. Realmente se encaixa em seu estilo. Além disso, por que colocá-lo na minha caixa de correio? Se esta fosse a Terra, no tempo anterior à minha transmigração, eu poderia nem mesmo olhar para a caixa de correio no andar de baixo por meses. Glenn sorriu enquanto dobrava as notas e as colocava no bolso. Então ele pegou uma folha de papel e escreveu para o detetive Stewart. Depois de escrever e as amabilidades iniciais, escreveu após alguma deliberação. Encontrei Ellen White na igreja da Colheita, perto da rua Tuteva. É uma catedral muito pequena pertencente à igreja da Mãe Terra. Não é muito comum em Lowen. Ellen White afirmou que foi por causa de certos assuntos que ele escolheu fugir de casa. Depois ele foi acolhido pelo bispo da igreja da colheita e ficou lá, tornando-se um... Glenn pensou por um momento antes de escrever a palavra voluntário. Depois acrescentou simplesmente: graças à minha persuasão, ele voltou para a Avenida Bahia do Rio número 48. No entanto, ele pôde visitar a igreja da colheita frequentemente para trabalho voluntário. Quando terminou, Glenn leu tudo. Então largou a caneta e dobrou a carta cuidadosamente. Ele remexeu em busca de um envelope, mas não colocou o selo correspondente. Ele planejava contratar alguém para entregá-la diretamente na casa do Stewart no dia seguinte. Se ele passasse pelo sistema postal do reino, mesmo que colocasse a carta na caixa de correio agora, não conseguiria enviá-la pelo carteiro até amanhã. Então haveria o processo de triagem e entrega. Portanto, embora também estivesse na capital real de Beckland, Stewart teria que esperar pelo menos até o dia seguinte para ver a carta. Só então os White seriam notificados. E durante esse período, Emily White era um cara sem um tostão, com apenas suas
duas estatuetas. Isso também é para receber o pagamento antecipadamente. Glenn Hill arrumou a mesa de centro e voltou para o segundo andar para escovar os dentes e tomar banho. Na manhã de quarta-feira, depois de gastar 2 soles e confiar a entrega da carta a um motorista de carro alugado, Glenn comprou alguns dos principais ingredientes para o arroz de frutos do mar de Daisy, com a intenção de cozinhar arroz frito hoje. Ele não pôde deixar de engolir um bocado de saliva quando pensou no arroz branco perolado. Depois de passar algum tempo, finalmente cozinhou uma panela de arroz frito perfumado com bacon e chá preto, depois de passar todo tipo de aborrecimento na cozinha. Foi tão delicioso que as lágrimas quase encheram seus olhos. Este tinha um sabor verdadeiramente comovente e nostálgico. Depois de comer 2 pratos grandes de arroz frito, Glenn sentou-se na cadeira e esfregou a barriga. Como a situação de Emily White tinha muitas reviravoltas, sua situação já havia terminado antes mesmo de começar de fato, e ele não conseguiu atingir o objetivo desejado. Assim, só poderia procurar outra oportunidade para tomar a iniciativa de uma performance. No entanto, Glenn ainda se beneficiou disso. O fracasso também foi uma experiência e o fez entender pelo menos uma coisa. Ao contrário dos mágicos comuns, minha atuação não tem apenas ajudantes, mas também inimigos e participantes. Suas reações e escolhas também podem afetar seu desenvolvimento. Eu tenho que considerar todos esses elementos antes do tempo. Isso também é uma lição. É melhor aprender uma lição sobre o assunto tão trivial do que aprender na dor quando se tratar de assuntos importantes. Glenn olhou para o prato vazio à sua frente e refletiu sobre que outras performances ele poderia iniciar. Depois de um momento de séria consideração, percebeu que não havia nenhuma. Depois, já vi, claro, não era certeza. Elas eram apenas inadequadas para ele agora. Por exemplo, Glenn sempre quis cuidar daquele espírito maligno nas ruínas da 4ª época da dinastia Tudor. Mas mesmo que fosse Sharon, que tinha a coroa da Lua Escarlate, e Merrick, que havia obtido as características Beyonder de um espectro descontrolado, Glenn não achava que eles seriam capazes de lutar contra o monstro de alta sequência. Era até possível acabar morto antes mesmo de saber o porquê. Tomar a iniciativa de executar não é equivalente a cortejar a morte. Não se trata de usar a vida para se apresentar. Glenn alertou a si mesmo. Havia outra coisa que ele queria fazer, mas achava que não havia muita chance. Era para encontrar a criança estranha, Will Alcepentine, que havia trazido má sorte ao cirurgião Aaron. Glenn sempre se interessou pela carta de tarô que a criança possuía e queria confirmar se era um item místico. Infelizmente, esse caso já havia sido assumido pelos Falcões Noturnos, e Glenn não queria se envolver com seus ex-colegas. Vou esperar o intervalo do Dr. Aaron antes de ir ao Clube Killag e perguntar sobre o progresso. Então decidirei o que fazer. Os pensamentos de Glenn rapidamente tomaram forma. Segundo o que sabia, Dr. Aaron geralmente estava livre nas tardes de sexta-feira e aos domingos em que jogava tênis no Clube Killag. Glenn também havia confirmado uma coisa através da manchete da manhã de Backlund de hoje. Haveria uma reunião dos Beyonders amanhã à noite organizado pelo Olho da Sabedoria. Não posso vender a característica Beyonder do lobisomem ou frasco de veneno biológico por enquanto. Não consigo nem encontrar alguém para transformar o primeiro em um item místico. Os Beyonders de alta sequência da Escola de Pensamento Rosa definitivamente ainda estão ativos por perto, cheios de raiva. Aposto que eles mal podem esperar para encontrar Sherrick, Merrick e seu ajudante antes de desmembrá-lo. Eu tenho que me manter discreto nessa área por enquanto. Glenn pegou seu guardanapo, limpou a boca e começou a limpar a mesa. Ele queria descansar durante o dia e ir para o Clube Killag para um dia de lazer sem tomar a iniciativa de se apresentar. Mas então se lembrou do avatar de Amon, que tentou penetrar na névoa cinza, e lembrou-se do livro dos segredos, que o havia permitido reagir naquele momento angustiante. Então Glenn acendeu a lareira da sala e trouxe o livro dos segredos de volta ao mundo real. Então se concentrou em ler, estudar e fazer anotações. Claro, mais tarde queimaria as notas correspondentes acima da névoa cinza. Já era meio-dia quando ele percebeu a campainha tocar. Depois de esconder o livro dos segredos, Glenn entrou na sala e foi direto para a porta. O visitante era o magro e barbudo detetive Stuart. Ele olhou para Glenn com grande reverência e entusiasmo e mal podia esperar para elogiá-lo. Você realmente é um grande detetive com recursos e canais abundantes. Você realmente conseguiu resolver esse tipo de caso sem nenhuma pista, porque sinto uma ligeira mudança em minha espiritualidade. Parece que a poção foi digerida um pouco mais. Em outras palavras, minha performance ainda teve algum sucesso limitado. No entanto, há apenas uma pessoa na plateia, e apenas ela foi enganada para ver o resultado maravilhoso. O aplauso da plateia realmente é eficaz. Glenn se assustou antes de revelar um sorriso caloroso. Ah, você começa pequeno, Glenn. Como diz ali um pastor meu, só filho de monstro que nasce grande.
Então uma plateia com uma pessoa ainda é uma plateia. Vamos lá. Mais 5 capítulos aqui pra conta. Muito bom. Foi um dos capítulos mais ameno, né? Pra gente respirar um pouquinho, né? Sobre toda essa ansiedade, bagunça que o Amon acabou ocasionando. Quase invadindo a Névoa Cinzenta. O bicho é tão sinistro que nem mesmo ali o verdadeiro criador ou a deusa da noite eterna conseguiram invadir o lugar, né? Ou até mesmo o eterno sol ardente permanecer, né? Ficar ali no lugar. Então tem coisas aqui interessantes pra gente observar e ver de forma bastante aqui do que tudo isso vai se desenvolver nos próximos capítulos, né? Tudo é pra um propósito. Então se o Clan salvou ali um Ellen White, provavelmente a família dele vai servir para algum propósito, para alguma intenção lá na frente, né? É uma side quest que acaba se desdobrando em uma side quest ainda maior. Vamos ver o que o Fish vai aprontar aí nos próximos 5 capítulos de Lord of Mystery.